Amém? E vocês, os outros oficiais, em nome de Jesus, nem sei onde estão, nem sei o que comem, nem sei por onde se andou, mas não repitam o mesmo hábito. Tem alguns que já me avisaram, na verdade alguns não. Os únicos que eu sei é da pastora Raquel e do presbítero, né? Só. Então não repita esse hábito horrível. Sabe como a nossa vida será conduzida? A nossa vida será conduzida da maneira que nós tratamos as coisas espirituais. As coisas espirituais são mais sérias do que qualquer coisa na nossa vida. A nossa vida espiritual é mais séria do que qualquer área da nossa vida. Se a nossa vida espiritual não está bem, nada estará bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou repetir. Se a minha vida... mas tem gente que está bem aí no mundão e faz churrascada, faz não sei o quê, e não sei o quê, e tá tudo bem. Tá tudo bem na sua cara. Para você. Na sua frente. Você está entendendo? Na sua frente parece que ela está bem. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes, e volto a repetir. A pessoa faz ali churrasco, bebedeira, todo fim de semana que você ouve. Provavelmente alguém aqui, você tem um parente ou você tem um vizinho que vive dessa forma. Tem ou não tem? Pois é. Aí, sabe por que ele vive assim? Porque ele só consegue viver desse jeito. Ele não consegue deitar no travesseiro e dormir como você dorme, por exemplo. Ele não consegue chegar em casa, sentar no sofá, ficar tranquilo com a família. Ele não consegue fazer isso. Entendeu? Então, preste atenção. Lucas capítulo 8. O restante das pessoas que estão aí no fundo, eu estou aguardando aqui presente no culto, em nome de Jesus. Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, suplicou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns... Quantos anos tinha a menina? 12. E que estava morrendo. Diga, estava morrendo. Depois continua dizendo, enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia quantos anos? 12. Quantos anos? 12. Vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem ninguém que pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou a borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e prostrando diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé, ou a tua fé te salvou. Vá em paz. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, fala conosco através de tua palavra, que é viva e poderosa.
capaz de dividir a alma do espírito, que a tua presença seja unânime neste lugar, e que todo valente, toda atrapalhação, todo e qualquer tipo de roubo de Satanás e seus demônios caia por terra, no poder e autoridade do nome de Jesus. E a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Que de mim flua apenas aquilo que aprover o teu espírito e nada mais. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Eu tenho pouco tempo para ministrar, mas nós vivemos num tempo de pessoas doentes. E quando digo doentes, não é só fisicamente, porque uma dor física, ela é externa e ela é facilmente visível. Uma dor física, uma doença no físico, ela é fácil de identificar. Quando você vê uma pessoa mancando, o que você logo percebe? A pessoa está com alguma ferida, alguma coisa na perna, ou no quadril, ou alguma coisa que está imobilizando ela, né? Quando você vê alguém numa cadeira de rodas, quando você vê alguém, né, andando com dor, com uma cara de dor, você percebe logo que algo está doendo nela. Mas há uma dor, há uma doença, há uma enfermidade que Jesus quer curar, e nunca se houve um tempo de tantas doenças, nunca se houve um tempo de pessoas tão doentes nos dias de hoje, pessoas enfermas na sua alma, pessoas doentes na sua mente, pessoas cativas. E esse é um tempo de pessoas serem instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Porque o grande problema não é as pessoas no mundo estarem doentes. O grande problema é que muitas vezes a igreja está doente. A igreja está doente porque se envolveu com as coisas desta terra. A igreja muitas vezes se encontra doente porque muitas vezes cedeu aos prazeres da carne. A igreja muitas vezes está doente porque preferiu atender às suas vontades do que atender à vontade do Senhor. Logo, o problema não é o mundo estar doente, o mundo estará doente mesmo. O problema é a igreja estar doente. O problema é aquela que deveria estar sarada, curada e remida pelo sangue do Cordeiro e se encontra doente. E aí, meu amigo, como que um doente vai curar o outro? O problema é que aqueles que deveriam curar ainda estão enfermos. E eu estava refletindo sobre isso, que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas, para curarmos outras pessoas. E nós não podemos nos permitir de modo nenhum estar doentes. Pastor, você não sabe da minha vida, olha como eu estou, olha o jeito que eu estou, olha como eu vivo, olha isso, olha aquilo. Como que eu vou ser usado com instrumento para curar a vida de outras pessoas? Você é que não sabe o poder e aquilo que Ele tem capacidade para fazer na tua vida. Vou repetir, você diz, como Senhor, desse jeito, assim, assim, assado, porque você apresenta todas as impossibilidades para o Senhor, e o Senhor te responde dizendo, você é que não tem noção e não sabe aquilo que o meu poder tem capacidade de fazer na tua vida. Então, se o Senhor nos chamou para a cura, então eis aqui aquele que pode curar. Eis aqui aquele que tem poder para sarar. Eis aqui aquele que quer curar a sua igreja, para que ela seja testemunha. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha?
é uma pessoa que está presente, viu, está testemunhando que algo aconteceu. Então, você vai ser, o Senhor te chama para ser testemunha daquilo que Ele tem poder e capacidade para fazer, e aquilo que Ele tem poder, não só aquilo que Ele já fez na tua vida, mas muito além daquilo que você pode imaginar. Então, o problema não é, aliás, o grande problema é a igreja doente. E uma igreja doente não pode curar ninguém. Se a igreja estiver doente, vai resplandecer luz nas trevas de que jeito? Aonde vai ter luz para resplandecer aonde? Aliás, né? Como? E essa promessa de cura de uma igreja sarada, gente, Jesus declara: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes, porque eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, o maior milagre, aquilo que o Senhor quer fazer, Ele quer curar e salvar. Porque quando Ele salva, Ele automaticamente está curando, sarando alguém. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, ali começa um processo de cura no interior da vida de uma pessoa. Independente de qual seja a vida dela, o que ela viveu, aquilo que ela tratou, o passado dela, há uma obra sendo iniciada ali, e uma obra já foi iniciada. Não fique ali pensando, tendo devaneio na sua cabeça, achando que está acontecendo nada. Não, a obra já se iniciou na tua vida, na minha vida, e essa obra está sendo dada continuidade até o dia de hoje. E ela só terminará até aquele grande dia, quando Ele disser: vinde benditos do meu Pai, porque o reino está preparado. Glória a Deus. Então, não é à toa que em Isaías 53 está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vou repetir: o castigo que nos traz a paz estava sobre o madeiro, sobre o Cristo crucificado naquela cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso é uma verdade que está na sua palavra. Esse é um tempo mais do que nunca que Jesus quer curar a sua igreja, quer sarar a sua igreja, quer fazê-la saudável. Em 1 João, o próprio João diz: eu faço votos que você seja saudável como é saudável, que você tenha saúde como é saudável a sua alma. Então, mais do que nunca, Jesus tem uma cura para a sua igreja num tempo como esse. Porque nunca se houve um tempo de caos como existe um tempo como esse. Um caos, quer uma coisa simples de um caos instaurado? A coisa que nunca me entra na minha cabeça é você ter que provar o óbvio para as pessoas. Eu vi um corte esses dias de uma pessoa falando assim: por que você é homem? Aí ele falou assim: porque eu nasci assim. Porque eu fui feito assim, eu nasci assim. Não, porque você tem que ser assim, né? Não, porque eu nasci assim. Gente, você tem que provar o óbvio. Você tem que provar o óbvio. Sabe por quê? Porque Satanás, ele consegue ficar lançando mentiras na cabeça das pessoas até que elas acreditem que aquilo é verdade. Sabe que uma pessoa dessa, que pensa assim, o mundo perdeu a identidade, que elas nem sabem quem elas são. Então, sabe onde a igreja entra aí?
como uma voz que clama no deserto, para declarar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, para declarar as boas novas àqueles que estão destruídos. Tem gente que está sorrindo muitas vezes na tua frente, mas a alma e o interior está destruído. Então eu e você entramos em cena para dizer: arrependemos, porque é chegado o reino do céu. Tem um Cristo que ele morreu na cruz há mais de 2000 anos pela minha vida e pela tua vida, e ele quer te salvar. Vou repetir, tem gente que está sorrindo, e eu estou falando porque o Espírito de Deus está me falando aqui. Tem gente que está sorrindo na tua cara, mas o interior está destruído. O interior está destruído. E às vezes a gente fica envolvido com as coisas da nossa vida, e ali chora, me engano, isso, e aquilo outro. A gente precisa arregaçar as mangas, igual eu fiz aqui, mas arregaçar as mangas para trabalhar para o reino, porque o Senhor está chamando a sua igreja para trabalhar para o reino, para ser uma voz que clama em dias de caos, para dizer e ser aquela que vai destoar no meio de trevas. A luz vai resplandecer e vai trazer cura na vida de pessoas. Os dois textos que nós lemos não tem nada a ver com aqui no sentido literal, não somente com o sentido literal, mas o texto que nós lemos é a representação de duas gerações. Representação de duas gerações. De quantas gerações? Faz assim com o dedo. 2 gerações. Sabe o que é isso? É a representação da igreja. Porque quantos anos tinha a menina? Quantos anos a mulher estava enferma? 12. O 12 é exatamente os fundamentos daquilo que o Senhor estabeleceu com os apóstolos. E ali ele instituiu a sua igreja. Então, é a geração, é as duas gerações. A geração que já está há tanto tempo doente, mas está na casa de Deus. É a igreja. É uma parte da igreja que está doente, que está fazendo, mas a religião está tanto tempo doente e muitas vezes está na igreja, mas a religiosidade não cura ninguém. A pessoa está na igreja, mas não é curada, porque a religiosidade não cura ninguém. A religiosidade não liberta ninguém. A religiosidade, a religião não transforma ninguém. Aliás, a religião, eu vi uma frase essa semana, que a religiosidade e a santidade vestem a mesma roupa. A religiosidade e a santidade vestem a mesma roupa. A grande diferença está na essência, no que está dentro. Portanto, 12 anos doente. E a outra geração é a geração que está iniciando a vida, que também faz parte da igreja. 12 anos é o início de uma vida. Provavelmente, porque ali relata os acontecimentos no mesmo instante, no mesmo momento, contemporâneos. Então isso significa que provavelmente, quando aquela menina estava nascendo, iniciando a sua vida, aquela mulher já estava começando a se tornar doente. E ali se passa um período. O período que aquela menina começou a nascer, e aí, dá o início à sua vida, aquela mulher começou a ficar doente. E aqui nós temos um grande problema. Um grande problema. Porque são duas gerações. E tem muito se falar da geração nova e não sei o quê, porque não sabe disso. Jesus quer salvar essa geração, sabia? A geração Z, geração nova, Jesus quer salvar, e pelo contrário, tem uma cabeça, eu vejo às vezes cada Vitória. A Vitória tá ali, e às vezes eu fui perguntar esses dias os negócios do chat GPT, que eu nem sabia. Ela falou: pai, faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o quê. Meu, tanta coisa, eu nem sabia disso. Essa outra geração nova, o Senhor quer levantar para ser um instrumento, para falar com as próximas gerações, para usar dessa tecnologia, para pregar o Evangelho, para que o reino seja expandido pela terra. E os mais antigos,
O Senhor quer curar, que também faz parte da igreja. E aí, a gente vê na mulher do fluxo de sangue, que é a primeira geração da igreja, uma parte da igreja, que precisa quebrar o orgulho para ser curado. Sabe por quê? Porque Jesus não vai até aquela mulher. É ela que vai até Jesus. É a geração que precisa quebrantar o seu coração e não ficar lá esperando. Não, você vai ter que ir. Você que vai ter que dobrar os seus joelhos e clamar e chorar e derramar as suas lágrimas e dizer: Senhor, se eu apenas tocar, eu serei curado. É você que vai ter que ir. É a geração que teve muitas oportunidades. Mas agora é você que vai ter que ir. E você vai ouvir que Jesus está passando. E ou você tem duas escolhas: ou ficar do mesmo jeito, falar: não, eu vou ficar aqui no meu jeito religioso de adorar, do meu jeito religioso de viver, ou você vai simplesmente quebrantar o seu coração, se arrastar, vai fazer o que tiver que fazer, mas você não vai deixar de tocar, você não vai deixar de passar mais um ano sem ser curado, porque foi isso que aquela mulher viveu. Ela não se permitiu, ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, que Jesus estava passando naquele lugar onde ela estava próxima. Por mais que houvesse dificuldades, ela não encontrou mais dificuldade, porque tem crente velho que vê dificuldade em tudo. Ah, mas vamos fazer uma ceia, mas ceia na sexta-feira, mas é só um domingo, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não! Eu vou lá tocar nele. Mas a multidão é grande. Eu vou, não importa, eu vou por cima, eu vou por debaixo, eu vou por lado, eu toco nele. A maior dificuldade, sabe qual é? A maior dificuldade é muitas vezes com crentes velhos, que estão cheios do seu orgulho, do saber. Não, porque eu já sei como é que faz isso, você não sabe nada. Não, porque eu já sei como é que faz isso, que faz aquilo outro. Eu já sei como Deus age, você não sabe nada. Você não sabe como é que faz. Vire-se para quem está do seu lado, diga assim: você não sabe como é que faz. Você não sabe os planos de Deus. Deixa de ser crente velho. Porque enquanto o crente velho, sabe o que ele faz? Ele fica exatamente no lugar de conforto e de comodismo dele. Ele não sai para tocar em Jesus e ser curado. Não, o que será que vão pensar de mim? O que será que é isso, aquilo outro, não sei o quê. Aquela mulher, ela foi tocar em Jesus e, meu Deus, segundo a religião, ela poderia tocar em Jesus? Segundo a religião, poderia? Não. Pois é, a religião vai colocar muitos empecilhos para você não ir além, para você não quebrar os seus limites, para que você seja curado. Mas o Senhor de toda a glória, está aqui presente na casa. E Ele manda te dizer que Ele está presente na casa. E nesse dia que se chama hoje, para muitos que estão velhos aí, muitos que, eu já sei isso, eu já sei aquilo outro, o Senhor está presente na casa, mas Ele não vai até você. Você que vai ter que ir até Ele, porque a cura está disponível. Basta você tocar. Aí a gente vê uma outra geração, que é a geração nova. Que essa geração é uma geração que está adormecida, que tem uma capacidade magnífica. Mas não sabe que essa capacidade é para ser usada no reino. Eu estou falando sério, eu vejo, por exemplo, a Vitória, vou falar de outros, o Calais, menino muito inteligente, estou falando isso porque eu não puxo o saco de ninguém, não.
o Claes, meu menino inteligente, o Flávio, às vezes a gente está conversando, fala, meu, olha a cabeça desses meninos, meu, não é? Eu faço assim e tal, não sei o que, pastor, eu estava ali fazendo, aí, meu, faltou um negócio ali, eu já fui e pensei, fiquei ali, pensei, já fiz um prato aqui, não sei o que, falou, meu, olha a cabeça dessa galera. Mas é uma geração que muitas vezes está adormecida. E falo no contexto geral. Que precisa ser despertada, que precisa ser curada, porque o que ele disse, assim que Jairo estava a caminho para Jesus e curar, o que aconteceu? A outra pessoa veio, não incomode mais o mestre. Não incomode porque a menina morreu. E o que Jesus disse? Não está morta. Não está morrida. Não está morta. Ela apenas dorme. Sabe o que está morto, gente? Olha o segredo. O que está morto, por que eu estou falando isso? Guarde bem isso. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que está morto, a gente vai no velório, a não ser que Jesus queira ressuscitar. Mas fora isso, tem como resolver alguma coisa? Tem. E aí é que está o grande segredo, porque muitas coisas que estão mortas, gerações e vidas, pessoas que estão mortas, e na verdade não estão mortas, estão adormecidas. E muitos pais até, cuidado, viu, pais? Porque você muitas vezes decreta, fala, isso aí já está acabado, já está morto, já. Não, está dormindo. Tão somente creia, porque Jesus está batendo na tua porta, está batendo nas próximas gerações agora e dizendo, levanta tu que dormes e Cristo te iluminará. E esta geração, seja velha ou seja nova, é um instrumento do Senhor para curar o mundo que está doente, o mundo que está destruído, pessoas que estão sorrindo na tua cara, mas o interior está vazio, está doente, e eu e você somos aqueles que o Senhor quer usar para curar. Eu e você somos aqueles que o Senhor quer curar. Para curar. Então você, muitas vezes, pare de ficar falando, viu? Você, viu? Pare de ficar falando, declarando essas coisas sobre a tua vida. Você é a próxima geração, vocês. Pare de ficar falando isso. Porque o Senhor está levantando hoje, no dia que se chama hoje, nessa sexta-feira do sacrifício, o Senhor está levantando nós como igreja, esses que estão aqui, para ser um instrumento. É no teu casamento, Eliane, que o Senhor vai mexer e vai mexer ali, vai fazer um rebuliço para você dar testemunho e dizer, olha aquilo que Ele tem poder para fazer. É lá dentro, lá mesmo, é lá dentro. O Senhor está abrindo sepulturas. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falou, está abrindo sepulturas. Eu estou abrindo sepulturas. E as meninas estão saindo dessas sepulturas. Vamos nos colocar de pé. O Senhor está abrindo sepulturas hoje. Oh, aleluia, seja curado. Seja curado. Pare de perder tempo com coisas miudinhas. Em nome de Jesus. Você não pode estar doente porque não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou para você permanecer doente. O Senhor não te chamou para permanecer doente. Nós somos duas gerações aqui, tem duas gerações aqui. E o Senhor está nos chamando para sermos curados. A geração velha, a geração, tem que baixar a bola, que tal facho,
abrir mão do orgulho para receber a cura. E a geração nova precisa tão somente se dispor em ter e saber que aquilo que Deus está te dando está entregando muitas coisas. Tiago, se prepare, porque o Senhor vai entregar muitas coisas para você. Se disponha. E o motivo pelo qual a gente fica batendo na tecla para você trabalhar é porque Jesus quer usar você para trabalhar para o reino, não é para trabalhar para os homens, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é a noite de cura. Todo mundo que está doente aqui, todos nós estamos doentes, de alguma maneira. E eu quero, como ministro do Senhor, declarar a cura sobre a tua vida. Eu quero declarar a cura sobre a tua vida. Preste atenção. Eu ministro a cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Esses ganchos na tua alma. Em nome de Jesus. Senhor, quebra agora na autoridade do teu nome, Jesus. O teu nome há poder de cura, há poder de libertação nesta noite. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Gisele, enquanto eu estava aqui orando por você, eu não queria falar, mas o Senhor está me lembrando de novo. Então, é para falar. Aquele negócio que você está escrevendo vai ser um instrumento para curar pessoas. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura na tua alma. O Senhor solta as ligaduras e os ganchos que prendem e que suspendem a tua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. E eu recebo também essa cura para mim. Porque se existe uma verdade que todos nós necessitamos de sermos curados, todos nós necessitamos da transformação que vem do alto. Receba no teu interior. Não duvide, diz o Senhor. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Tem gente duvidando aqui, não duvide. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Não seja incrédulo, então somente creia. Examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem a consciência bebe para sua própria condenação. O que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, na noite em que Jesus foi traído. Tendo dado graça, tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
porque todas as vezes que há de celebrais a minha morte até que eu venha. De semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que há de celebrais a minha morte até que eu venha. Consagramos esses elementos, Senhor, símbolos do teu corpo e sangue da nova aliança, o corpo traspassado e o sangue derramado. Celebramos a Ti em nome de Jesus. Pode ser distribuído. Envia-me tua palavra, e eu viverei a tua Curar, tocar em suas vestes, é o remédio que me traz curar. A tua saliva com o pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Dê apenas uma ordem que em minha casa verá curar. Clamo pelo filho de Davi, pra que ele venha sua cura. Nesse tempo que espero, mover as tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva pra me curar. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome se curar. Vou receber esta consolação naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome se curar. No teu poder, só no teu nome existe cura. vou receber. Só no teu nome Existe cura. Eu vou receber, já está consumado. aleluia. Aleluia. Celebramos a morte do Cordeiro, mas a ressurreição, pois pelo seu sacrifício, pelas suas pisaduras somos salvos. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tudo é para o teu louvor e para a tua glória. Tudo para o teu louvor e para a tua glória. Obrigado, Jesus. Eu quero te dizer, obrigado pelo teu sacrifício por mim. Eu sei que o Senhor se entregou por todo mundo que está aqui, por mais gente. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor fez por mim. O Senhor se entregou individualmente por cada um. Obrigado, Senhor, por ter morrido e se entregado pela minha vida, por ter me salvado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Diga assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Oh, aleluia. Comemos do pão e bebamos do cálice. Oh, glória! Você que nos assiste, feliz Páscoa, receba dessa vida abundante na tua vida, na tua casa. Receba esta cura para ser um instrumento para curar outros. Testemunha viva do Senhor. Que o amor do Pai, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Deus abençoe.